O pesadelo. 48. Eu tenho pesadelos. Meu estado de existência único não impede isso, apesar de eu não precisar de tanto sono quanto humanos comuns. Meu pesadelo mais recorrente, aquele que me agarra pela garganta e me sacode até o despertar, rouco e fumegando no meu próprio suor, não é ser perseguido por um monstro. Não é estar perdido ou não ser amado. Não. Meu pior pesadelo é aquele onde descubro que estou me repetindo há anos, contando as mesmas piadas cansadas, as mesmas histórias, energicamente abrindo caminho pela paciência e afeição das pessoas, até que mesmo as ervas daninhas nelas estejam mortas. Então evitarei repetir minhas suspeitas e medos em relação às chuvas no mar carmesim. Mas, se havia prova de que o próprio destino havia apostado contra o canto do corvo, seria o fato de que não havia uma, mas duas linhas distintas de chuva vindo direto na direção do navio. As duas ao mesmo tempo. Com o navio parado nas encostas de uma vasta montanha carmesim, a proa apontando para a coluna de partículas fluindo da lua raivosa. Quando Trez alcançou o convés superior, ela viu o Salai no tombadilho, firme no seu posto, para o caso da ebulição recomeçar, e ela ter uma chance de conduzi-los para a segurança. O navio permaneceu parado, amaldiçoadamente. Toda a sua habilidade, toda a sua paixão, de nada significavam quando o navio estava preso nos esporos. Ela estava impotente. Dogs gritavam ideias uns para os outros, vários sugerindo que corressem pelos esporos por segurança. Isso era, naturalmente, estupidez. Se o navio fosse destruído, eles morreriam no instante em que a ebulição começasse novamente. Havia 2 barcos salva-vidas, sim, mas o que eles podiam oferecer? Morte lenta por desidratação. Eles estavam no mar carmesim. Poucos navegavam ali. Por um bom, muito bom motivo. Starla olhou para além dos dogs e encontrou os olhos de Tress. Está na hora, ela articulou com os lábios. Por favor. Tress agarrou um dos dogs, uma mulher magricela com um longo rabo de cavalo. Vá até Salai, Tress gritou para ela. Diga-lhe que preciso de 2 cordas muito longas e o barril de água da estação do canhão. Vai, vai! Tress correu até a sua cabine, empurrando o lagarde nos degraus. Ele berrou atrás dela, mas ela não estava com cabeça para escutar. Ela tinha minutos, talvez, até que a chuva chegasse até eles e sua história terminasse. A menos que Tress acrescentasse outro capítulo pela pura força de vontade. Heroísmo é uma coisa extraordinária, frequentemente incompreendida. Todos nós pensamos que compreendemos porque queremos ver sua semente dentro de nós mesmos. Isso é parte do segredo, na verdade. Se você coletar histórias de heróis, aqueles que arriscaram suas vidas pelos outros, aqueles que enfrentaram riscos avassaladores, aqueles que seguiram em frente para o perigo com a desenvoltura de um campeão de mergulho saltando da plataforma mais alta, vai encontrar padrões. 2 deles, na verdade. O primeiro é que heróis podem ser treinados. Não pelo governo ou pelos militares, mas pelas próprias pessoas. Heróis são aqueles que pensaram no que iam fazer e que treinaram para fazer isso. Heroísmo frequentemente é o resultado enganosamente espontâneo de uma vida de preparação. Mas se você perguntar a esses heróis por que eles riscavam suas vidas, não façam isso em um pedestal diante de uma multidão enquanto dá a eles uma medalha. A verdade é que eles provavelmente não fizeram isso pelo seu país ou até mesmo pelos seus ideais. Consistentemente, através de culturas, eras e ideologias, heróis de guerra relatam uma mesma motivação simples. Eles fizeram isso pelos seus amigos. Na anarquia desenfreada da destruição, a lealdade a causas e reinos costuma tombar no caos. Mas o laço entre pessoas, bem, isso é mais forte do que aço. Se você quer criar heróis, não dê a eles algo pelo que lutar. Dê a eles alguém por quem lutar.
Tres destrancou a porta para seus aposentos e abriu-a violentamente, fazendo com que Hook se escondesse debaixo da cama. Ela foi até a mesa, onde encontrou uma grande esfera de roseite, cultivada e moldada nos últimos dias. Era do tamanho da cabeça de uma criança e era encerada por fora, e estava cheia de uma carga enorme de esporos verdejantes que pareciam levemente roxos devido ao roseite ao seu redor. Tres mal teve tempo de perceber que ela havia aparentemente derramado um par de esporos da meia-noite na sua mesa, um movimento descuidado da sua parte. Ela levantou a bala de canhão de roseite da mesa, então saiu disparada pelo corredor. No convés, os dogs haviam se reunido ao redor de Salai. A capitã Crow estava fora da sua cabine, no tombadilho, bebendo do seu cantil com um ar de fatalismo. Ela havia esperado não morrer ali, naturalmente, mas já estava em estado terminal. Uma forma nova de morte só podia mover a agulha proverbial um pouco mais, depois de ter encarado a própria mortalidade todos os dias por mais de um ano. Salai passou pelo meio dos dogs e gesticulou para a corda e barril d'água. Está aqui, Tres. E agora? Amarre uma corda no barril, disse Tres, e baixe-no cuidadosamente até os esporos. Ela respirou fundo. Então amarrem outra corda em mim e façam o mesmo. Todos no grupo se viraram olhando para ela. Então o Salai rosnou ordens e a tripulação obedeceu. Anne pessoalmente baixou o barril, enquanto Forte e alguns dogs baixaram Tres cuidadosamente. Ela pousou, sentindo o estalo suave dos esporos sob seus pés. Estando tão perto do carmesim, ela achou que havia topado com alguma terra mitológica, onde o chão havia de algum modo enferrujado, e o céu parecia de um estranho tom de azul por causa do contraste. Esporos roçavam contra a madeira em um som familiar enquanto o barril descia ao lado dela. Ana assinou de cima e dúzias de olhos seguiram Tres enquanto ela desamarrava o barril e o rolava até estar junto do casco do navio. Então ela removeu o topo, suas mãos tremendo, e fitou a água escura. O que ela estava prestes a fazer ia contra tudo o que haviam lhe ensinado. A chuva está quase aqui, Tres, gritou Salai de cima. Ah, pelas luas! Está vindo! Tres podia ouvir os rangidos e batidas dos esporos carmesins, enquanto eles cresciam em um frenesi, como milhares de lanças sendo levantadas. Tremendo, ela pôs a mão no bolso do seu casaco vermelho e removeu um espeto com a ponta coberta de prata. Com a sua outra mão, ela segurou a bala de canhão de roseite. Agarrem, ela pensou. Só agarrem. Não destruam o barril. Saiam, depois agarrem. Com o espeto, ela furou um orifício no topo da esfera, revelando os esporos verdes no seu interior. Então ela deixou cair o barril. Vinhas explodiram para a frente, espessas como armas, espiralando uma ao redor da outra. Uma pequena carga de verdejante podia criar vinhos o suficiente para envolver uma pessoa, e ela havia enchido o barril com muitas vezes aquela quantidade. Tentáculos surgiram no barril e bateram contra o navio. Bebendo ansiosamente a água, as vinhas continuaram a crescer, mais espessas, mais fortes. A massa fulminante e retorcida empurrou o canto do corvo, inclinando e fazendo a tripulação gritar. Tres inicialmente recuou, mas não. Não, ela havia produzido aqui. Ela não fugiria delas. Era parte delas. Ela pressionou as duas mãos contra as vinhas ainda em crescimento, sentindo o retesado verdejante, como um tendão, ondular sob seus dedos. Subam, ela pensou. Por favor, subam. O navio balançou mais ainda. Então começou a se levantar no ar. A massa de vinhas verdejantes se reorientaram e se ergueram como uma mão de muitos dedos. Sem ebulição, a superfície do oceano era uma base sólida o bastante, contanto que as vinhas, tendo finalmente escapado do barril,
se espalhassem. O movimento de subida puxou Tress, que ainda estava amarrada ao redor do peito pela corda. Ela gastou um momento para ter a esperança de que Forte não a soltasse, mas manteve a maior parte da sua atenção nas vinhas em crescimento, pois ela podia ouvir a chuva se aproximando, anunciando-se com o som da água fustigando algo duro. Os emaranhados de espinhos carmesins que ela criava, depois banhava. Já conversei com muitos marinheiros e isso, em dúzias de mundos, era o pesadelo deles. O som da chuva, o uivo do vento e o abraço do abismo. No mundo de Trés, não era a água abaixo que era o perigo, mas a água acima. Contudo, o pesadelo é o mesmo, nascido do conhecimento certo de que a própria coisa por onde você navega, a própria coisa que o carrega e lhe dá propósito, algum dia vai tentar matá-lo. 2 feixes de chuva se encontraram no canto do Corvo, lavando o convés dos esporos mortos, ensopando os marinheiros, do mais baixo grumê à capitã com seu chapéu emplumado. Um pesadelo manifesto. O navio sozinho em uma tempestade, a chuva trovejando na madeira. Em todas as histórias, avisos e canções, aquilo significava morte. A não ser naquele dia, naquele navio. Crow esperou pelo momento horrível. Esperou que os espinhos despedaçassem seu navio de todos os lados, empalando sua tripulação, quebrando tábuas. Aquilo não aconteceu. Ela só sentia a chuva, atingindo como 1000 pequenos golpes minúsculos. A água era mais fria do que ela havia imaginado. Doug se aglomeraram no lado do navio e Crow abriu o caminho a empurrões, amaldiçoando-os para que a deixassem passar. O que estava acontecendo? Ela havia visto Tress pular sobre a balaustrada e imaginara que ela estava fugindo, embora não soubesse para onde. O navio havia balançado, sim, mas... Ela não compreendeu até olhar para baixo e descobrir que uma árvore colossal havia crescido debaixo do navio. Essa era a única palavra para definir isso apropriadamente. Uma árvore feita de vinhas entrelaçadas. Um leque aberto de vinhas raízes servia-lhe de suporte, e vinhas galhos haviam se prendido ao canto do corvo. A árvore havia levantado o navio cerca de 12 metros no ar, bem acima do matagal de espinhos que crescera logo abaixo. Os espinhos haviam perfurado o tronco, mas as vinhas verdejantes eram elásticas. E além disso, elas ainda estavam crescendo. Na verdade, a rede de espinhos havia ajudado a estabilizar as vinhas. Pendurada sobre o flanco do navio, balançando na corda que Forte segurava com firmeza, havia uma trêmula garota ensopada, seu rosto oculto debaixo de um emaranhado de cabelo molhado. Foi então que, depois de um momento de estupefação, os Douglas começaram a comemorar. Não culpo a reação retardada deles. Havia passado da morte certa a bem vivos. E esse tipo de ricochete emocional faz com que a pessoa precise de alguns batimentos cardíacos, ressoando nos seus ouvidos para dizer que sim, aquilo foi real, para se recuperar. Ajudem-nos a puxá-la, seus idiotas, ordenou Salai, agarrando a corda com forte. Ele estava com o pé contra a balaustrada, segurando a corda com mãos que, embora retorcidas, eram sólidas como tijolos. Seu pensamento rápido, levantar Tress uns poucos metros enquanto as vinhas cresciam, havia salvado a vida da garota. Mesmo assim, as pontas de espinhos carmesins haviam tocado as solas dos sapatos dela. Todo mundo ajudou a puxar a Tress, e sem dúvida muitos deles estavam pensando em como haviam feito isso antes, semanas atrás, quando trouxeram-no a bordo pela primeira vez. Eles a saudaram novamente quando Forte levantou-a cuidadosamente até o convés. Crow assistiu tudo isso em silêncio. Ela não ousou dizer nada diante de um salvamento tão admirável. De fato, as linhas aparentemente não causaram dano sequer ao navio. Com machados de gumes revestidos de prata,
Os dogs seriam capazes de afrouxar a pegada do navio, então soltá-los quando a ebulição voltasse e a árvore afundasse. Eles já haviam praticado isso como maneira de escapar de emaranhamentos durante uma batalha de canhões. Então Crow não estava preocupada com o navio, ou em alcançar o dragão, já que o covil agora estava muito perto. Ela já havia dito a todo mundo que o destino deles estava a 2 dias de distância, já que não queria que entrassem em pânico, achando que ela os levaria para dentro da própria queda de esporos. Aquilo não seria necessário. Naquele momento, o medo de Crow era de uma estirpe totalmente diferente. Pois, muito embora ela tivesse passado a vida toda incutindo medo na sua tripulação para que eles a obedecessem, havia outra emoção que tornava as pessoas ainda mais leais. Infelizmente, era uma emoção que ela nunca compreendera de verdade. E se Crow tinha um pesadelo, ele estava diante dela agora, na forma de uma pequena garota trêmula que havia de algum modo conquistado o amor que Crow nunca conhecera.